RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, boa noite para todo mundo. Estamos começando mais um Dois Toques. E você não ligou no canal errado, não. Normalmente eu sento lá na outra ponta, mas hoje o Cadu teve um evento importante, está palestrando para os alunos do IPA lá com o professor Fábio Berti. Então eu, João Batista Filho, JB Filho, estarei aqui para tentar conduzir o debate até às 9 da noite. Ao lado de Paulo Matos, Ângelo Garbaschi, sobrenome difícil, mas é bonito, né? João Batista Rodrigues Filho não é nada, não tem nenhum parentesco com Batista Filho, aquele antigo narrador. Quando o Garbaschi trabalhava em televisão há um tempo atrás, tu nem nascido era. Ah, pois é. E já conhecido de muitos anos, Adalberto Aquino, obrigado pela presença, pela participação. Você nos acompanha, canal 24 e 524 da NET, também pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube, qualquer plataforma, Instagram, tem todas as maneiras de acompanhar a RDC, Rede Digital de Comunicação. Minha gente, o negócio é o seguinte, a gente vai falar por óbvio sobre dupla Grenal, eu já quero chamar um VT, começar com o VT, trazido pelo Pedro Oliveira, falando sobre Alisson, o atacante que está sendo a sensação do Grêmio nas últimas partidas, e o Pedro detalhou mais sobre isso. O atacante Alisson viu sua carreira decolar no Grêmio. Ele que veio do Cruzeiro, em troca pelo lateral Edilson, acabou sendo um grande negócio para o tricolor. Olha, é um momento muito feliz na minha carreira aqui dentro do Grêmio. Estava vivendo um grande momento também no primeiro semestre antes da Copa. Infelizmente aconteceu aquela lesão, mas só tenho que agradecer ao grupo, agradecer sem dúvida ao Renato junto com a sua comissão, preparação física, agradecer os fisioterapeutas, porque eu acho que cada um vem me ajudando ali dentro, né? Nos últimos 3 jogos do Grêmio na Libertadores, ele marcou 2 gols, deu 2 assistências e ainda sofreu um pênalti. Com contrato até o final de 2021 e com apenas 25 anos, ele ainda não atingiu totalmente seu potencial. Mesmo assim, já é muito vencedor. Venceu 4 títulos em 6 anos como profissional. O atacante Alisson viu sua carreira em outro nível aqui no Grêmio, mas mesmo assim ainda tem muito talento para melhorar. Tento a cada dia trabalhar, melhorar o que tem que melhorar. Tenho que melhorar muitas coisas ainda, mas só agradecer mesmo pela confiança que eles me passam, pela ajuda que eles me dão a cada dia. Então, com trabalho, com os pés no chão, com muita humildade, a gente vai conquistando coisas boas. E eu venho fazendo isso para que eu possa terminar o ano dessa maneira assim, junto com meus companheiros, ajudando eles. Olha só, para mim, tô aqui compartilhando nossa página no Facebook para mais pessoas. Para mim, senhores, o Alisson foi a melhor contratação do Grêmio na temporada. Boa noite. Boa noite. Estar participando aqui com vocês. Paulo Matos, craque de bola, você jogava muito. Obrigado. E o Alisson é uma boa contratação. Aliás, o Grêmio tem um paradoxo esse ano. O ano passado o Grêmio fez contratações que encaixaram na equipe. O Cortez, o Lucas Barrios e o próprio Michel. Foram 3 jogadores que entraram na equipe. Esse ano, o Alisson está sendo o jogador das contratações que está pegando um lugar na equipe agora. Mas, em compensação, o Grêmio melhorou o seu grupo. O grupo de jogadores ficou melhor, com a chegada do Paulo Miranda, com a chegada do próprio Alisson, com o Tony Anderson. Então, o grupo... Por isso que a gente vê a equipe alternativa do Grêmio ganhando muitos jogos. Então o grupo está mais equilibrado, apesar de não ter jogadores que tenham entrado na equipe. E o Alisson mostra a capacidade que tem o treinador do Grêmio. Que o Grêmio ganhou a primeira competição jogando com um esquema que tinha o Douglas e o Luan revezando de falso 9. Depois o Grêmio, um modelo montado pelo Roger. Depois ele ganhou a Libertadores com o centroavante de ofício, que foi o Lucas Barrios, com outro esquema. E agora ele está adaptando a equipe com a saída do Jailson e com a saída do Arthur. Já jogou lá contra o Tucumã com 3 jogadores no meio de campo. Porque onde jogou
o Matheus Henrique e onde jogou o Tassiano é o lugar do Maicon e do Ramiro. Verdade. Né? Para dar oportunidade pro Alisson, porque às vezes o jogador pede passagem na equipe. Então, vocês veem que o Renato é um treinador que já em 2010 ele tinha ido bem no Grêmio, e em 2013 ele foi vice-campeão brasileiro jogando com 3 zagueiros e 3 volantes muitas vezes, e jogava com o Barcos e com o Kleber na frente, jogando por uma bola, ganhou umas 10 partidas de 1-0. Então, essa é a qualidade de um treinador que vai moldando a sua equipe aos jogadores que tem. E o Alisson é um jogador que no início da temporada não foi aproveitado. Vocês lembram o jogo contra o Independente, que jogou o Lima e não jogou o Alisson, porque ele não estava se sentindo confiante ainda, não estava bem. Mas o jogador, às vezes, quando chega numa equipe, ele leva tem uns que chegam e engrenam, tem outros que levam um tempo maior para se adaptarem ao grupo de jogadores, conhecer como é que a equipe joga, e está num grande momento. Eu acho, Aquino, que o Grêmio, evidentemente de que o Alisson está no momento e o jogador, quando está no momento, tem que ser aproveitado. Então, eu acho que o Grêmio agora vai dar um passo atrás. Eu não quero dizer que vai regredir, mas o Grêmio vai dar um passo atrás e vai voltar àquele Grêmio que era anteriormente, sem um centroavante de ofício. Ou seja, o Grêmio já jogou com o Luan se movimentando pela frente, e agora ele terá 3 jogadores de movimentação na frente. Terá o Alisson, quem sabe pela direita, o Luan como falso centroavante e o Cebolinha pela esquerda. E não deixa de ser um ataque interessante para esperar o adversário e sair com muita rapidez no contra-ataque. Eu acho que foi a grande arma do Grêmio contra o Tucumã lá na Argentina, foi essa rotatividade do Grêmio na frente, esse homem que flutua lá na frente, porque eles se perderam, não souberam marcar, né? E o Grêmio ficou veloz, aproveitando seus melhores jogadores. É que nem o Aquino falou. Os jogadores vão se adaptando ao que o Renato quer. O Renato tem uma inteligência muito grande de que ele rapidamente ele consegue mudar o sistema da equipe e encaixa. Então, ainda tem o Tony Anderson, né? Que veio. E o Grêmio tem acho que um carisma, sorte que. Com o Paulo Nunes veio de contrapeso. É isso. É. Aí veio o Alisson e colocaram o Tony Anderson junto porque não tinha lugar. Eles não queriam pagar alguma coisa. Exato. E o Alisson foi descartado, né? Exatamente. Foi descartado. Então, e o Tony Anderson não vai demorar muito, vai ser titular do Grêmio. Também, porque é um jogador com uma criatividade. Eu vejo o Tony Andrews, que é um jogador jovem ainda, né? Ele vai ganhar mais maturidade, mais experiência, mas eu vejo ele como número 9. Só que ele não vai ser aquele número 9 que joga tipo Damião. Ele é um jogador que sai. Ele vai ser ideal para o esquema do Grêmio. Exatamente, ele é o jogador. Eu tenho minhas dúvidas, tá, aqui sobre essa questão do número 9, porque embora ele tenha corpo, isso favorece muito ao Tony Anderson. O Renato foi a primeira pessoa a observar essa situação de que ele tem que jogar mais adiantado. Mas eu vejo o treinamento, e vocês também veem os jogos, ele tem um passe muito qualificado, gente. Ele é um camisa 10. E é difícil ter camisa 10. Ele é mais armador para vir de trás. O que o Paulo Matos falou é perfeito. Ele é um jogador que ele vai se adaptar para jogar, por exemplo, junto com o Luan. Aí tu não vai precisar jogar com 3 volantes, tu joga com 2 e tu vai jogar com o Luan e com ele. A hora que esse pessoal, que ele entrosar, porque tu viu a metida de bola que ele deu pro Everton no gol contra o Fluminense? Sim. Quem deu o passe foi ele. Então é um jogador, e como no jogo contra o Ceará, ele fez um gol de cabeça de centroavante. Então é um jogador, às vezes pra zaga, o Paulo Matos, além de ter sido um excelente jogador, já foi treinador também. Às vezes a zaga, tu não consegue a referência quando tu tem um centroavante. Quando tu tem um centroavante que nem o Damião, um jogador que é mais fixo, tu tem a referência para marcar ele e o outro tá na sobra. Se torna mais fácil. Teoricamente mais fácil. Agora, quando esse jogador sai, tu fica sem referência. E outra coisa, tu fica com vantagem no meio de campo. Entende? O Grêmio vai ficar com 3 jogadores que sabem jogar, que é o Maicon, o Ramiro e o Cícero, mais o Luan, que vai recuar. Tu vai ter 4 jogadores aí. Exatamente. E outra coisa, tu vai prender os laterais adversários. Porque se eles saírem, que vão ser marcados pelos volantes do Grêmio, eles vão ter sempre o Everton. Só um pouquinho para acompanhar teu raciocínio. Peraí. Maicon,
Ramiro, Cícero. Maicon, Ramiro e Cícero. 3. 3. No ataque, Alisson, Luan e Everton. Esses 3. Então mas tá. O que eu te digo é o seguinte, eu acho que o Ramiro vai ter que voltar um pouco mais. Não, ele vai ser para não deixar. Vão jogar praticamente 3. Na realidade, vai centralizar com um na realidade, porque o Ramiro estava acostumado a cair pela direita. Se você vê o desenho do Grêmio ele pode se tornar um losango, né? Isso. Entendeu? Com esses jogadores aí, porque na teoria tu pode o Ramiro é volante, o Cícero é volante, o Maicon é volante. Não, são todos jogadores que chegam na frente com qualidade. Com habilidade, né? Com qualidade, né? E fazem o time jogar. E se o Maicon tem o passe curto, o Cícero tem o passe longo. O passe longo do Cícero é muito interessante. Eu gosto dessa qualidade dele, embora reconheça que talvez pro nível do Grêmio atual ele tá um pouco abaixo. Deixa eu colocar pro Paulo Mar. Só uma observação a respeito do Cícero. Tu vê que o Cícero, a partir do momento que ele passa a jogar com mais frequência, ele fez um lance no jogo contra o Tucumã, que ele dá uma arrancada de trás com a bola. Ele ultrapassa meio de campo, ultrapassa intermediário e dá uma metida pro Everton, claro que ele na cara do gol. Ele não fazia esses lances. Então, tu pegando o ritmo de jogo... A sequência, né? A sequência... E isso só aconteceu, Garabaschi, porque o próprio jogador, o Cícero, chamou o Renato e pediu para ser volante. Antes da Copa do Mundo, ele disse, Renato, eu quebrei teu galho, eu te ajudei. Mas eu quero jogar na minha. Mas agora eu preciso jogar na minha. Agora, Paulo, eu quero falar uma coisa contigo. Tu que foi treinador e jogador e tudo... nós vemos sempre no esquema tático do Grêmio, nós vemos sempre o Ramiro fazendo de meio de campo e sempre caindo para o lado direito. Sim. Tá certo? Então vamos raciocinar. Ramiro pelo lado direito. Léo Moura pelo lado direito, porque o Léo Moura também se manda. O Alisson pelo lado direito, que muitas vezes ele envereda para o meio. Sim. Não vai dar uma embolada ali pelo lado direito do Grêmio? Não é muita gente ali? Porque, como é que eu vou dizer, o Léo Moura, ele já não está com essa vitalidade toda de estar indo toda hora. É verdade. Tá? E quando ele vai, ele precisa de uma cobertura. Sim. Lógico, então, se o Léo Moura vai, o senhor pode notar, o Ramiro sempre está caindo mais pelo lado direito aqui para fazer a cobertura nele. Tá certo. Tá. Porque se fica, o senhor pode olhar qualquer tape que passou do Grêmio, todos os enfrentamentos mano a mano com o Léo Moura, ele perde. Não tem mais o pique. Ele não tem mais a recuperação necessária. O Ramiro, ele é importante porque o Ramiro é um motorzinho, o Ramiro vai para tudo quanto é lado e ele chega na frente bem e ele defende bem. É verdade. Bom, minha gente, o negócio é o seguinte, participe conosco da nossa live no Facebook, compartilhe a live, assim como, por exemplo, o seu Orlando, que está em Nova York. Se você for para Nova York e precisar de qualquer apoio para pegar no aeroporto, a empresa do Orlando faz. Um abraço pro seu Orlando, para a esposa dele. A última vez que eu fui para lá, além de todo o tratamento VIP pro seu Orlando, até chimarrão ele me conseguiu. Como é que eu entro em contato? Vai dar o telefone? Não, entra aqui, ó, Orlando Norberto Kessler. Ele é de Santa Cruz do Sul. Semana que vem eu falo com ele. Tá indo para Nova York? Estou indo para Nova York. Olha aí, seu Orlando, já conseguimos um cliente aqui então. Olha só, depois eu passo o Facebook, Orlando é gente finíssima e ainda te toma chimarrão, né? Ele não morde muito, não? Não? Não sei, aí eu não... Aí tem que fazer uma negociação. Eu quero saber quanto que ele te cobrou, porque eu quero igual. Aí. É porque é em dólar. Ah, bom. É porque é em dólar o negócio, né? Tem que ver se o JB não tem comissão também. Não tem. Faço de coração porque ele é gente boa, mas é gremista, tá? Levei uma camisa do Grêmio pra ele. É gente boa. E tal. Olha só, gente, o Patrick, jogador do Internacional, deu entrevista coletiva hoje no hotel em Recife, onde o Internacional tá, e admitiu uma coisa que acho que estava visível, estava claro. Vamos ouvi-lo. Nas últimas partidas não vim fazendo bons jogos, eu tenho total ciência disso, mas pode ser uma opção de fatores, né? Ninguém esperava que eu começasse bem o campeonato e ajudasse muito dessa maneira. Então também a gente leva como é que diz, a gente aumenta aí a atenção dos adversários para tentar dificultar muito o nosso jogo. Então também pode ser um pouquinho de tudo. Também joguei bastante partida na temporada, mas eu não costumo me apegar isso não. Eu acho que fase ruim todo mundo tem. Eu acredito que eu não estou na fase ruim ainda, né? Então tive uma caída, mas não condiz isso tudo que tá criando, né? O Patrick
tá bem, o Patrick diminuiu o ritmo. Eu acredito que agora eu tô bem, tô recuperado. E a expectativa é sempre de fazer um jogo melhor do que eu tenho feito nas últimas partidas. Senhores, Patrick, admitindo que não tá bem. Ele não estando bem é fundamental para a equipe do Internacional. Mesmo jogando mal? Mesmo jogando mal. É um jogador que a equipe do Inter necessita dele. Ele é imprescindível no esquema do Real. Agora o pessoal está quebrando a cabeça, porque o Internacional, cada jogo se torna um jogo decisivo, né? E principalmente quem quer conquistar o título tem que pensar em ganhar pontos fora, não só em casa, né? O Internacional tem uma porção de partida em casa. Só sabe quantos jogos o Sport Recife não ganha? Há quantos jogos? Deve ser umas 13 partidas. 15 jogos. 15 jogos. Na realidade, nos últimos 15 jogos, o Sport tem 13 derrotas, um empate e uma vitória. Ou seja... Está na hora da vitória. Pode ser. Vamos salientar que o Aquino é representante gremista, né? Com certeza, então, mas eu quero dizer uma coisa seguinte, o Internacional, apesar do Vitória ser o penúltimo na classificação, lá é uma coisa horrível para jogar lá contra o Sport, né? E o Sport está jogando com a corda no pescoço. E além do mais, o Internacional vai jogar com time misto. Time misto, né? Porque não joga o Vitor Cuesta, não joga o Moledo, não joga o Edenilson, que também é um motorzinho do meio de campo, e não joga o Damião. Mas assim, eu vou lhe dizer uma coisa, lá também é time misto, porque é filial do Inter, tem vários jogadores do Inter que não vão jogar. Tem 4 jogadores do Inter que não podem jogar. E são titulares? São. A zaga, o Hernando, o Ortiz, o Cláudio Vinck e o Andrigo. Cláudio Vinck e com quase toda a defesa, quase. Então, é verdade. Vai jogar contra a defesa reserva do... E o Internacional também vai entrar com a defesa reserva. Vai entrar com Emerson e Cláudio. O que eu vi na delegação, eu não sei se está correta, eu vi que não tem nenhum zagueiro reserva. O Inter vai com Klaus e Emerson Santos. Tá, mas não tem quem sabe reserva. Que se tiver que fazer a defesa, algum zagueiro vai ser o Charles. Provavelmente ele deve passar o Charles. O Fabiano passa. O Fabiano já jogou, exatamente. O Fabiano já jogou assim. Aliás, sobre essa questão destacada pelo Garbaski, a gente tem aí uma tela do técnico Milton Mendes, do Sport, que hoje concedeu uma entrevista coletiva e que foi bastante duro nas suas críticas com o Internacional. Eu vou ler aqui a aspa dele, tá? Todos vocês sabem que eles terão algumas baixas, uma por lesão e 3 por forçar o cartão amarelo. O forçar o cartão amarelo diz muita coisa, pode-se entender muita coisa em relação a isso. Normalmente, quando se toma o cartão amarelo, desvaloriza-se o adversário. É como dizer, vamos botar outro lá porque estamos tranquilos e lá é fácil. Ou então projetando o jogo seguinte. Tem uma série de interpretações que só eles saberão, mas eu tenho as minhas também. Palavra do Milton Mendes numa entrevista coletiva há poucas horas. Porque o Internacional forçado, cartão amarelo, por causa do jogo? Ele tá insinuando isso. Corretíssimo. Mas aí eu vou me colocar na posição do Internacional. Quer dizer, o Grêmio, por exemplo, não jogou com o Ramiro, quer dizer, algum problema, mas o Ramiro não correu o risco de ir com o cartão. O Grêmio não quis botar 2 jogadores, o Kahneman e o Ramiro, com 2 cartões amarelos para correr o risco de ficar fora de um desses jogadores para jogar contra o River. O que fez o Internacional? O Edenilson e o Cuesta estavam com 2 cartões amarelos. Não vou arriscar um jogador desse ganhar um cartão amarelo contra o Sport e ficar de fora do jogo contra o São Paulo. Que é um jogo... Mas se tu almeja um título, tu tem que arriscar. Bom. Aí é uma decisão que é difícil, né? Mas eu não posso condenar uma decisão dessa. Mas tem um assunto Eu vou querer o Cuesta e o Edenilson para jogar contra o São Paulo, certo. Tá certo. Não vou correr o risco de não ficar com esses jogadores. Tem uma coisa importante aí para abordar, que foi dito há poucos instantes. A zaga titular, o Hernando e o Ortiz, não jogam porque são jogadores emprestados pelo Internacional. Não, mas o Hernando no último jogo do 5-2 ficou pela lateral direita. O Hernando estava na lateral direita e o Ortiz ficou no banco. Não, agora nem isso. O Durval foi eles seriam lateral direito e quase formando um trio de zagueiros. Mas a dificuldade que tem é que o Ortiz não pode jogar, o Hernando não pode jogar e o Durval foi expulso. Esse é o problema. Não, mas o que eu queria fazer
fazer o seguinte raciocínio. Com a zaga titular, com o Hernando, com o Ortiz, com o Dorval, seja lá o que for, em 27 partidas, o Sport levou 44 gols com a zaga titular. Ou seja, pior não vai ficar. Ou seja, 1,6 gol por partida. Então agora não joga a zaga titular e vai jogar a zaga reserva. Se levava 1,6, então tem que levar 2,5. Não é essa coisa. Mas aí vem uma máxima do futebol. Entende? Aí vem uma máxima do futebol. Eu não acredito que tenha alguém pior do que o Hernando, do que o Ortiz lá. Deve ter alguém melhor. Porque esses jogadores que rebaixaram o Internacional, agora estão rebaixando o Sport também. Mas o Hernando também que foi a semifinal da Libertadores, né? Não, mas aqui no Internacional não foram bem. Não foram. E lá também estão rebaixando o Sport. Então eu acho que agora eles vão sair do time. Mas é uma coisa aqui, rebaixar. Rebaixar é uma... Não é um sozinho. Eles não jogaram só eles. Eu sei, mas foi uma equipe, foi um grupo. Faziam parte de um grupo, né? E aliás, tem um assunto importante. Sempre cai sobre alguns. Tem um assunto importante depois que eu quero que o Garbaschi fale justamente sobre o rebaixamento do Inter, mas antes a gente tem aí na tela o time do Internacional, que já descobrimos, treinou no último treinamento fechado aqui no estádio Opera Rio, é um time com muitas modificações. Eu vou ler aqui, ó, o goleiro, por óbvio, o Marcelo Lomba, o Fabiano na lateral direita, o Klaus e o Emerson Santos, os dois zagueiros, o Iago na esquerda. Dourado, Camilo e Patrick. O Camilo entra, o D'Alessandro treinou na reserva. Rossi na ponta direita, Nico, ele faz uma ponta esquerda atrás do centroavante em várias oportunidades, como um engante argentino, uruguaio, e o Potker foi o centroavante. Esta é a escalação do Inter. Que time misto, hein? Surpresa, hein? Porque, surpresa, pelo que eu vi que os comentários, o Odair não gosta de mexer muito na esquematização e nisso ele está mexendo, porque ele está levando o Potker para centroavante e ele está abrindo mão do Jonathan Alves. Então, quer dizer, ele mexeu ali na frente e significa que ele não está com tanta confiança no Jonathan Alves. Isso é visível. E que não mostrou nada até agora. Eu acredito que deva jogar o lateral direito no meio de campo. Não. O Zeca? O Zeca. Não. Para um pouquinho. Foi esse quando tu foi jogar o Grenal, que era de vida ou morte, jogou o Zeca. Agora tu vai inventar o Camilo ali, vai jogar a Zeca. Então vamos lá, vamos. Vai jogar o Zeca no lugar do Edenilson. Do Edenilson. E sai o Camilo fora? Isso, bom, pode botar o Camilo mais pra frente, mas aquele trio do meio. Tem que sair o Rossi. Aquele trio do meio. Tu acha que vai ficar vulnerável com o Camilo ali? Eu acho que pode ficar mais. Pode ficar, né? Cada marcação, né? Entende? Mas eu vou jogar uma partida fora. E tu acha que Zeca é muito superior ao Camilo na marcação? Muito superior. Não. O Zeca, pela lateral direita do Internacional, estava uma avenida. Tanto que ele perdeu a posição de lateral direito pro Fabiano. Ele perdeu a posição. Mas ele é um jogador no meio de campo mais marcador. Não. É um jogador mais marcador. Ele é meio alegre. Bom, só pra complementar, eu entendo... No Grenal do 0-0 ele jogou, que ele estava chegando no Inter, ele jogou bem ali. Eu entendo o raciocínio do Aquino, mas entendo que no Grenal também era um outro momento. O Camilo não estava entrando tão bem como está agora, e o Camilo realmente parece que depois da Copa do Mundo voltou jogando melhor, ele ganhou moral com o Odair, e isso é informação. O time que treinou no treino fechado foi esse. Nem pensar. O D'Alessandro... Segundo tempo. O Zeca, ele se portou bem no jogo no Grenal, porque o Odair deve ter dado uma função específica. Ele vai fazer essa função. Para mim tá bom isso, pro grupo tá bom isso. De repente, cuidar o setor esquerdo do ataque do Grêmio. E se ele entrar com essa determinação também, como diz aqui, no jogo contra o Sport, ele vai ser mais marcador que o... Eu acho que esta escalação ali está mais coerente, entendeu? Está mais coerente. Para quem quer vencer. O Internacional quer ganhar do Sport. Para quem quer vencer é melhor. Eu acho que o Inter está muito faceiro. Você entende? Eu acho que da maneira que o Felipão jogou lá, joga mais com 3 volantes, fechado, e aí tu vai botar o Rossi depois, vai botar o Camilo depois e vai botar tu vai ganhar o jogo, tu vai ganhar o jogo aos 20 do segundo tempo em diante. Diz uma coisa, um time que tem pretensões, agora, antes nem se pensava, né? Mas um time que tem pretensões de ser campeão brasileiro, será que vai se mexer pro Sport, que é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro? Não ou pode. Tem personalidade
ir para cima e massacrar o esporte, ou então não pode ter pretensão de querer ser campeão brasileiro. Senhores, o Iago, lateral esquerdo do Inter, deu uma entrevista essa semana que eu achei bem interessante. Ele disse: nós tomamos o jogo contra a Chape como lição. Não dá pra jogar daquele jeito. E tem que jogar pra ganhar, mesmo o discurso do Patrick. Mas eu acho que o Internacional tem que jogar fechado. Tem que ir lá pra jogar pro 0-0 que vai ganhar o jogo. Tu é do sindicato do empate fora de casa? Não é o sindicato. Tu tem que ter... O esporte é que vai ter que se jogar no segundo tempo. Tu entende? E aí vai ter espaço pro Inter. O Inter foi fazer isso com o América, foi fazer isso com a Chapecoense, perdeu os dois. Senhores, eu preciso ir pro intervalo, porque nossa Fernandinha já tá aqui nos chamando. Na volta tem... situação do Everton, hoje uma definição e alguns bastidores desta não ida, ou desta não permanência, a ida para a seleção brasileira em definitivo, e também sobre Filipão, que mandou um recado para o Renato Portaluppi. Vocês sabiam dessa? Não. Depois do intervalo. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje substituindo o querido Cadu Oliveira, que está num evento, mas tocando a barca aqui, com Paulo Matos, Ângelo Garbaschi e Adalberto Aquino, um isento ex-jogador da dupla Grenal, um colorado e um gremista na bancada. Não sei se o Cadu volta, hein? Não. Ele tá com... todo cara titular que dá chance pro reserva entrar, corre o risco de perder a posição. O REC tem mania de dizer que eu trabalhei com o Foguinho, né? Na primeira passagem do Grêmio. Foguinho? Então, ele quer me chamar de velho. Mas tu trabalhou com Renato Cardoso e Guilherme Sbenberg. Trabalhei na TV Piratini. Eu trabalhei na TV Piratini, foi no ano de 1972, por aí. Eu, como eu tenho boa memória, eu não esqueço. Eu fui repórter durante 10 anos da Rádio Gaúcha, né? Trabalhei durante 10 anos da Rádio Gaúcha, mas eu fui daquele tempo que o Cadu disse que eu fui repórter da Santa Ceia, né? Ele vem dizendo da repórter da Santa Ceia. Isso aqui que eu digo para ele, quando ele vem me anarquizar aqui no programa, eu digo que eu tive credencial para entrar na Santa Ceia. Ele não é admitido. E tu fazia reportagem com os caras na banheira? Não. Naquele tempo o repórter entrava no vestiário. Tinha liberdade. Não tinha as malas que tem hoje, né? Hoje a gente só tem coletivo. E por falar em coletiva, que é aquela entrevista onde todo mundo tá junto, só tem uma pergunta, aí tu faz a pergunta, tira um microfone, se o treinador tirar um pau, tu tem que ficar quieto. Eu não seria repórter hoje em dia. É difícil. Porque eu não me contento com uma pergunta, porque sabe por quê? O cara respondeu, eu quero rebater. Mas é óbvio. Porque eu sempre dialogava com o treinador, com o jogador, não ficava só no tom da resposta. Eu tinha muitas brigas constantes com o Sérgio Moacir Torres, que era treinador do Grêmio, né? Mas olha só, Garbaschi, a gente tem uma situação bem interessante que aconteceu ontem na entrevista coletiva do Palmeiras. O Filipão venceu, tá na semifinal, e ele começou elogiando alguns treinadores. O primeiro a ser elogiado, eu já vou fazer uma cabeça aqui para dizer o seguinte, que é o Thiago Nunes, tá? É um gaúcho, passou pela base do Grêmio, começou no interior e que está muito bem no Atlético Paranaense. Mas ele também aproveitou para mandar um recado para o técnico Renato Portaluppi. Vamos ver. Bem, eu assisti um pouco do jogo do Atlético Paranaense, isso eu confesso para vocês. E a forma como o Atlético Paranaense está jogando com o Thiago Nunes como treinador é muito bonito da gente ver o jogo, de valorizar mais um treinador que é do Rio Grande do Sul, mais um treinador lá de Santa Maria, querendo e mostrando uma qualidade muito grande. Esperando a oportunidade, aparece a oportunidade, mostra o serviço, e por isso mesmo eu fiz questão de falar, de colocar. O Enderson também já fez grandes trabalhos, está fazendo um grande trabalho no Bahia. Sempre é bom a gente lembrar, porque ninguém fala que outros técnicos estão fazendo um grande trabalho, mas é importante para todo mundo saber que nós podemos ser unidos, podemos trabalhar bem nos nossos clubes e termos um grupo sem aquela possibilidade de inveja um do outro, qualquer coisa. Por isso eu fiz essa menção. E o Renato, que espero encontrá-lo na final. Tomara que seja assim, que a gente se encontre na final de uma Libertadores, que a gente passe e o Grêmio passe também. Tá aí.
Filipão quer Renato na final da Libertadores. Olha, eu vou te contar sinceramente, eu às vezes acho o Filipão meio enjoado, entendeu? Da maneira dele e tudo mais, ele às vezes se torna meio enjoado, né? Filipão, e já tive até algumas discussões com ele. Mas vou dizer uma coisa seguinte, bonito, a gente tem que elogiar, bonito o gesto, porque não se vê quase treinador elogiando treinador. Né? Uma atitude treinador secando o treinador. Vê secando, né? Mas elogiando assim, e como ele botou o rapaz, o Thiago Matos, Thiago Nunes, botou o cara lá em cima, que o cara pode ter certeza, depois do Atlético Paranaense, muitas outras portas ele terá. Ele está fazendo um trabalho muito bom, o Thiago. E um padrão de jogo bom. É um cara muito inteligente. Veranópolis. Agora, aquele rapaz que já andou aqui pelo Grêmio e fez um belíssimo trabalho no América Mineiro, o Anderson Moreira. Eu assisti o jogo do Bahia contra o Botafogo, e eu vi um belíssimo padrão de jogo do Bahia, e jogo com saídas muito rápidas e triangulações. E isso é treinador que dá treinamento. E o auxiliar dele é o Luiz Fernando Rosa Flores. É o meia, né? E tem um outro treinador gaúcho indo bem também, que é o Lisca, né? A nossa escola de treinadores, ela é muito boa. Né? Esse não vai muito adiante porque é meio louco, né? Não, ele sempre vai ficar em time de segunda. Mas o louco Bielsa, todo mundo acha ótimo. Mas aquele treinador que foi da Argentina na Copa aí, porque aquele cara parece interativo, ele não vai. São Paulo. Tá, mas Aquino, eu quero frisar a parte final dele. Sobre o Renato, eu quero a final da Libertadores entre Palmeiras e Grêmio. Na Argentina, se fala muito sobre uma final entre River e Boca. É óbvio, é o sonho deles uma final de Libertadores River e Boca. Mas hoje está muito possível também um Palmeiras e Grêmio. Porque a segunda é em casa dos dois, né? A segunda, dos dois na semifinal. Na semifinal, depois o Palmeiras leva para lá. Palmeiras e Grêmio na final, o segundo jogo é em São Paulo. É uma possibilidade. Eu acredito que o Grêmio tem todas as condições de passar pelo River. Apesar das pessoas acharem que a equipe do River é muito qualificada, mas da maneira com que o River joga e da maneira com que o Grêmio está jogando, nós temos um jogo para decidir lá. Porque o River joga com um volante, que é um volante já veterano, né? A zaga deles não é o bicho, e os laterais saem muito. E eles jogam com 3 meias. Aí sim, 3 jogadores de muita qualidade. O Martínez, o colombiano ali, o canhotinho. Quinteiro, que é um baita no jogador. Fantástico. Quer dizer, mas o Grêmio vai jogar mais fechado. Vai explorar os jogadores de lado nas costas dos laterais, partindo para cima do zagueiro. O Grêmio tem todas as condições. O Grêmio tem que ter um cuidado especial. Tem um cuidado especial, que eles têm uma jogada que é mortal. É a roubada de bola do volante quando recebe a bola de costas. Ganharam o jogo do Boca assim e ganharam o jogo do Independente assim. No segundo tempo, né? Eles têm uma jogada que quando o volante domina a bola de costa, que tu vai tentar sair para o lado ou para o outro, eles dão uma bocada e roubam. Então o Grêmio já deve ter observado, o pessoal lá que faz os vídeos do Grêmio deve ter observado isso, que é uma jogada que tem que ter o máximo cuidado, que quando o volante recebe a bola de costas, eles dão uma roubada de bola e pegam a bola na intermediária do campo adversário. Normalmente diz que, desculpe, Paulo, normalmente diz que o pessoal da Argentina ou perde jogadores para o Brasil ou mais para o exterior e tal. Eu vi hoje num levantamento na 0 Hora que eles gastaram aproximadamente 60 milhões de dólares em contratações. Eu não sei de onde que saiu o dinheiro. 40 milhões só pelo Lucas Prato, né? É que eles compraram, 40 milhões de reais, né? 40 milhões de reais. Tiraram o Lucas Prato do São Paulo. O próprio Quinteiro é um cara que fez uma brilhante Copa do Mundo e foi pra lá, é um bom jogador, muito bom. O Ezequiel, destaque agora, o Ezequiel Martínez, ele é um volante / meia, um cara mais adiantado, assim, um terceiro de meio, que foi meio que surpresa, foi um menino que ajeitou também o meio campo deles, só que eles gastaram bastante. Tem um outro jogador que eu já tinha observado ele na seleção sub-17 da Colômbia, que é o Rafael Borré. Que é um baita no jogador. Fez o terceiro gol. Ele foi vendido ele pertence, eu acho que é um clube de Portugal. Sim. Tá?
Ele está emprestado mas é um baita de um jogador também. Então eles têm jogadores de qualidade ali. Mas ali ele tá usando a mesma coisa que nós começamos a falar no início do programa, assim. O bom jogador, ele tem que ter lugar no time, né? Mesmo que o time fique vulnerável na marcação, ele tem que ter lugar. E o River, ele joga num sistema que é tudo que o Grêmio quer fora de casa. Ele avança os laterais e deixa as costas desprotegidas. E essa flutuação que o Grêmio vai ter na frente vai ser muito importante, como foi importante nos 2 jogos contra o Tucumã aqui, porque no segundo jogo em casa, não dá para se falar jogo, foi um trabalho tático de luxo com 50 mil pessoas assistindo. É quase isso. Pessoal, agora, depois do programa do Dois Toques, a gente tem o Jornal da RDC, apresentado pela Fabiane Flores, e a gente vai agora direto para a redação, onde a Fabi atualiza tudo que vai ter logo mais no Jornal da RDC. Boa noite, Fabi. Boa noite, JB. Boa noite ao pessoal que nos acompanha em casa. Então, o horário de verão que iria começar no dia 4 de novembro foi adiado mais uma vez. O presidente da República, Michel Temer, decretou que o início será no dia 18 de novembro. Tudo isso para não prejudicar os estudantes que vão realizar o Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio. Outra notícia que nós vamos falar aí no Jornal da RDC é sobre a nova lei de serviço dos táxis de Porto Alegre, que será publicada amanhã no Diário Oficial aqui do município. E entre as mudanças está a criação de uma categoria executiva. Mas também nós vamos falar sobre futebol, previsão do tempo e muito mais. Então você aí de casa, não perca o Jornal da RDC às 10 horas da noite. Obrigado para Fabiane Flores, direto da redação da RDC TV. Então, na sequência, colado aqui, 10 da noite, começa o jornal e às 10h25, por aí, tem o bloco de esportes com atualização de Grêmio, de Inter, tudo que rolou na dupla Grenal. A gente vai para um breve intervalo e, na sequência, eu já tinha prometido, não esquecemos, falar sobre alguns bastidores da convocação do Everton, que acabou sendo confirmada. Ele vai mesmo desfalcar o Grêmio contra o Palmeiras. Em seguida. Estamos de volta com o nosso Dois Toques aqui na RDC TV, canal 24 e 524 da NET, 524 no HD, qualidade High Definition para todo mundo ficar bonitão aqui na tela. E nós vamos juntos até às 10 da noite, quando começa o Jornal da RDC. Bom, minha gente, eu tinha prometido, e promessa é dívida, como eu não gosto de ficar devendo para ninguém, o assunto Everton. Que é mais ou menos o seguinte, eu já quero dividir aqui com a nossa bancada, Paulo Matos, Ângelo Garbaschi e também o Adalberto Aquino, Garbaschi representando o Inter, o Aquino representando o Grêmio. O Everton foi convocado. O Grêmio tentou, insistiu, foi na CBF, mostrou o seu descontentamento. Eu recebi mensagem, inclusive, de um vice-presidente dizendo, olha, não pedimos a desconvocação, mas deixamos claro, existe um descritério. O Grêmio está sendo prejudicado, isso não pode mais acontecer. Quando veio a matéria do Alexandre Losetti, que é um espetacular repórter, eu conheço, ele faz seleção para o Globoesporte.com, para o site, ele colocou que o Everton poderia ser desconvocado. O Grêmio fez toda a pressão possível, mas não conseguiu. E hoje, recebi mensagem de uma outra pessoa no clube muito importante e me disse o seguinte, eu não vou retratar exatamente a mensagem dele, mas ele estava muito chateado com a insensibilidade do Tite, que foi inflexível, intransigente, não aceitou desconvocar. Só que aí vem um último detalhe para passar para vocês. O Everton, embora não dissesse isso, ele não queria sair. Porque tem até bônus no contrato dele, ele ganha uma bolada por ter sido convocado para a seleção. Tem a grana aí. E vamos combinar, ele vai jogar com o Neymar, né? Olha, às vezes, viu, Aquino, pode ser para efeito externo, os dirigentes, para mostrar serviço para a torcida, os dirigentes começar a buchinchar e dizer o seguinte, mas não teve consideração, convocou e tal. Mas eu jogo com vocês o seguinte, ó, a maioria dos dirigentes ficam satisfeitos quando o seu jogador é convocado para a seleção brasileira, porque isto, mais cedo ou mais tarde, significa grana para o cofre do público. E eles, todo time, Grêmio, Internacional, Flamengo, tem que vender um jogador desses por ano. E hoje, até nós estávamos comentando no intervalo aqui, faz tempo que o Internacional não consegue vender ninguém, né? E o Grêmio todo ano surge um ou dois. Isso aí até o Aquino não pode com propriedade falar,
isso aí tem a mão do treinador também, a oportunidade do treinador, a coragem do treinador. A mão do treinador e a organização da base. Quer dizer, o Grêmio tinha um problema sério que foi resolvido. Que o Grêmio tem um trabalho muito bom feito ali no Cristal, que começa com as seleções sub-8, 9, 10, 11, 12, traz... E esses guri eram perdidos quando tinham que ir para Eldorado. E tem campeão mundial trabalhando ali. Exatamente. Tem gente boa ali e o trabalho ali é muito bem feito. Então hoje nós temos o Jean-Pierre, nós temos o Patrick, nós temos jogadores que estão vindo da escolinha. Né? Não, o Matheus não. O Matheus é um jogador que já vem pronto. Mas então o que eu quero te dizer é que está tendo um aproveitamento desses guri. E o coordenador da base do Grêmio, o Francesco, é uma pessoa que já trabalhou lá na escolinha. Então esse trabalho tem uma sequência e tem um aproveitamento do treinador que aos poucos vai colocando os jogadores. Então eu aqui quero fazer um agradecimento pro Tite. Tite foi muito bom com o Grêmio. Muito bom, porque na seleção tinha que estar o Jeromel, tinha que estar o Luan e tinha que estar o Everton. Ele só levou um. E o Kahneman está na seleção. O Grêmio é a melhor equipe da América, minha gente. O Grêmio é a melhor equipe da América. O Grêmio é tricampeão da Libertadores e vai chegar de novo. E está disputando o Campeonato Brasileiro com o Banguzinho e está chegando. Então, é um time que tem jogadores que tem potencial para estar na seleção. Ele levou um. Eu acho que eu tenho que até agradecer pro Tite. Tu tá irônico ou tu quer agradecer mesmo? Mas tu acha que o Jeromel não é jogador de seleção? É. O Kahneman vai pra seleção da Argentina. Ah, então... E o Luan é um absurdo o Luan não jogar na seleção brasileira. Eu vou dar um número pra vocês aqui. Eu sei que os colorados não vão gostar. Sabe quantos partidos o D'Alessandro já jogou no Inter? Tá perto de 500. 480 e não sei quantos. Tem 89 gols. E é o maior fenômeno que apareceu no Internacional e está há 10 anos no Internacional. O Luan tem 250 partidas, 68 gols. Igualou o Ronaldinho Gaúcho e o Renato tem 74. Eu estou fazendo uma comparação de um jogador que é o maior jogador do Internacional nos últimos 10 anos. Um é armador e o outro é meia ponta de lança. Não vem o Luan joga mais do meio para frente. E o D'Alessandro é ali na linha intermediária. Não, o D'Alessandro é o 10. Tu tá comparando abacaxi com pera. O D'Alessandro é o 10. O 10 é goleador. Aí, Paulo Matos, o 10 não era definidor? Não, não vou entrar na briga de vocês. Camisa jogava o Pelé. Camisa jogava o Pelé. Pelé era meia ponta de lança, então, não meio de campo. Era camisa 10. O Luan é meia ponta de lança. Qual é a camisa do D'Alessandro? Não, tu não vai comparar D'Alessandro com o Luan. O Luan é muito melhor. Não, pode ser agora, mas D'Alessandro, ele não amarrava uma chuteira do D'Alessandro. Foi melhor não vamos também tanto, né? Eu acho que os dois são excelentes jogadores. Não, os dois são mas jogadores o Luan de agora, o D'Alessandro já mostrou ao transcurso de 10 anos de serviço. Não, eu acho que tu tem toda a razão. Tu tem toda a razão. O D'Alessandro foi o melhor jogador do Internacional nos últimos 10 anos. Eu tô dizendo, só que eu estou te dizendo que os números do Luan, com menos tempo, o Luan tem 4 anos e pouco de Grêmio, tem quase o mesmo número de gols. E eu vejo, eu não estou me queixando, eu vejo que muito torcedor do Grêmio reclama do Luan, que eu acho um absurdo. O Luan é craque. O Luan tinha que estar na seleção brasileira. E é um absurdo o Tite não levar ele para a seleção brasileira. O Luan é um jogador que muda um esquema. O Tite não tem nenhum jogador na seleção brasileira que faça o trabalho naquela zona de intermediária ali, atrás dos atacantes, nem o Luan. Tu deve estar lembrado das minhas grandes discussões com o Cadu aqui no programa. Faz 10 anos que nós estamos juntos, eu e o Cadu aqui. As grandes discussões, o Cadu chegava e dizia assim para mim: tu não gosta de craque. Que eu não gosto de craque porque eu meti o pau no D'Alessandro. Mas o meu pau no D'Alessandro é o seguinte, porque o D'Alessandro é o jogador ali de armação, mas era, nos últimos 2, 3 anos, ele já não tinha mais condições físicas de fazer a rearticulação e remontagem no meio de campo. E outra coisa, com a habilidade que o D'Alessandro tem, que é mais ou menos assim como no Luan, ele tinha obrigação de chegar perto da grande área. Alguma coisa ia acontecer. São dois jogadores diferentes, né? Eu acho que até, nem que falasse aqui, melhor pro Grêmio que não foi o Luan, melhor pro Grêmio que não foi o Jeromel, ia ficar muito pior, que já está sem o Everton, né? Apesar que um jogador que foi escolhido no último ano o melhor jogador da América, né, que foi o Luan, ele é um jogador imprescindível, é craque. Hoje, ele não está aquele Luan que estava.
A partir do momento que o Luan passar a jogar na até vaiado, não né? precisa nem jogar tudo que ele jogava, mas 80%, 90% que ele jogava, o Grêmio vai ser campeão da América tranquilamente. O time cresce. Garbaschi, eu tenho uma pauta para falar contigo sobre o Internacional. E recentemente nós tivemos uma comissão de sindicância. Nessa semana uma coletiva foi chamada. O pessoal lá, os diretores dessa comissão e do Conselho Deliberativo mostram que o Inter realmente está interessado em saber e averiguar a fundo as contas do presidente Vitório Pífero. Se fala, inclusive, que, se comprovado ao final de toda essa investigação, podem ser cobrados os responsáveis para a restituição do dinheiro. Mas alguns dirigentes estão, por exemplo, o Alexandre Limeira, ex-vice de administração do Inter, gravou um vídeo explicando algumas situações e mostrando, olha, a única coisa que eu estou sendo acusado é por gastar no cartão de crédito corporativo do Internacional, e um gasto que, bom, se alimentar em restaurante, os dirigentes se alimentam. E aí, embora o gasto seja alto, e são bons restaurantes, é uma prática que acontece há muitos anos no Inter. Eu acho, viu, que a gente não pode botar toda a farinha no mesmo saco, não dá para misturar. Sem fazer pré-julgamento, eu acho que a situação do Pedro Afatato e o presidente Pífero é uma situação. Ou seja, aquele negócio de sacar na boca do caixa, o cara ir levar dinheiro na casa do Pedro Afatato e uma saída de 10 milhões, que ao que me parece não é isso. Ao que me parece, o rombo é muito maior. Não é isso? Agora, do Alexandre Limeira tem que explicar uma coisa para dizer para o grande público, porque solta um saco de pena assim e depois é difícil jantar. Eu vou dizer o que acontece no clube de futebol e tu passasse por lá e tu sabe. Tem 2 minutos, Garbaschi. Vou fazer rapidamente. Termina uma reunião, ou na hora do almoço vai continuar uma reunião com o futebol, com finança, com marketing, com tal e tal. Os caras continuam a conversa e vão para um restaurante. Ou então, de noite, vai se reunir o presidente, o vice-administração e tal, e continuam depois de um dia ou dois, tá? Vão dentro de um restaurante para discutir. Então, o que acontecia? O único cara que puxava o cartão corporativo para pagar todas essas despesas, para 14, 15 caras, é o Alexandre Limeira. Da administração. Da administração. Ele tinha o cartão corporativo, então ali estava misturado futebol, marketing, administração, tudo junto, 14, 15 caras, e aparecia uma conta de 700, 800 reais. Isso não é absurdo. O cara entra no restaurante. 15, não. Não é um absurdo. Então, sempre quem tinha que pagar essas despesas, nos janta, com futebol e tudo, é o Alexandre Limeira. Então, eu acho o seguinte, já tenho um ponto de vista que no Conselho de Administração o Limeira vai ser excluído. Agora, o Pedro Afatato e o Pífero vai ser muito difícil de escapar. Senhores, foi um prazer estar com todos vocês. Obrigado, Paulo Matos, Ângelo, Adalberto Aquino. Luan na seleção na próxima. Luan na seleção na próxima. Bom, se jogar o que jogou na última partida da Libertadores, seguramente o Tite chama. Mas o Tite não é muito fã do Luan, não. Então é muito bom, tá voltando a ser o Luan que era. O Tite tem cara dele aqui no Grêmio que não traz boas informações, não leva boas informações pro Tite do Luan. Mas enfim, isso é um assunto para outra hora, para outro momento. Muito obrigado pela sua audiência. Vem aí o Jornal da RDC. Amanhã fiquem tranquilos, Cadu estará de volta ao seu espaço. Se tudo der certo, tô lá na minha ponta lá, só conversando e fazendo reportagem. Aquele abraço, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.